Olá novamente, meus amores. Agora a gente vai falar sobre equações do segundo grau. Então, a gente vai conhecer a equação do segundo grau e aprender, né, algumas resoluções utilizando equações do segundo grau. Na verdade, relembrar porque vocês já utilizam, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui por esse exemplo, tá? No centro da praça representado a seguir, foi construído um jardim de quadrado, cuja área mede 9 metros quadrados. Então, aqui, nós temos um jardim, cuja área é 9 metros quadrados, ok? Aqui no centro da praça. Então, aqui dentro, tem uma área de 9 metros quadrados. Aí ele diz o seguinte: qual é em metros a medida de cada lado desse jardim? Eu sei que a área é 9 metros quadrados e eu quero saber qual é a medida dos lados, né? Em metros desse jardim. Como é que a gente faz para descobrir a área de um quadrado? A gente utiliza a fórmula lado ao quadrado, não é isso? Ou lado vezes lado, não é isso? Então, vou substituir aqui na que tá lado vezes lado, tá? Então, a área do quadrado vai ser igual lado vezes lado. Quem é a área do quadrado? 9 metros quadrados. Então, vai ficar 9 igual a lado vezes lado. Lado vezes lado, como é que eu resolvo isso aqui, tia? Aqui é a mesma coisa se tivesse um expoente 1, né? Então, vai ficar 9 igual. Você repete a base. Quem é a base? O L. Somos expoente. 1 mais 1, 2. Que aí, ó, veio aqui para nossa fórmula original, que é a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, ok? E aí, como é que eu faço para resolver isso aqui, tia? Só inverter aqui a ordem. Vou colocar aqui o L no início do primeiro membro e o 9 para o segundo membro, que a gente está mais habituado a trabalhar dessa forma. Aqui eu tenho uma potenciação, então vou transformar essa potenciação em uma radiciação, tá? Então, a potência, ela vai se transformar em radiciação, que a radiciação é representada pela raiz quadrada, tá? Então, L vai ser igual a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9, ela é mais ou menos, tá? Mais ou menos 3. Como assim, tia? Mais ou menos 3. Pensei comigo, ó. Mais 3 vezes mais 3 é igual a quanto? Menos com menos mais. 3 vezes 3, 9. É igual a 9. E a raiz quadrada não é dois números iguais que multiplicados entre si, que vai dar igual o 9, não é isso? Agora, pense em menos 3. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Também dá 9. Então, aqui eu tenho duas soluções. O L pode ser... Vou colocar bem aqui, em cima, tá? O L pode ser igual a 3, tá? Ou o L pode ser igual a menos 3. Mas eu estou trabalhando com medidas de lado. Então, como eu estou trabalhando com medidas de comprimento elas têm que ser sempre um número inteiro positivo. Então, eu não vou trabalhar com o L sendo igual a menos 3, ok? E essa solução aqui pra gente, ela não serve, tá? Essa solução com menos 3, por se trabalhar medida de comprimento, ela não serve. Então, quem que vai sobrar? L igual a 3. Mas L é igual a 3 o quê? 3 metros. Então, cada lado desse quadrado possui 3 metros, ok? Quando é que eu vou usar as duas soluções? O L sendo igual a 3 ou o L sendo igual a menos 3? Quando você for encontrar a solução para uma equação do segundo grau, tá? Como vocês podem perceber, gente, esse passo bem aqui, ele representa uma equação do segundo grau, que a gente vai já ver como é o formato de uma equação
do segundo grau, tá? A forma genérica de uma equação do segundo grau, ela é da seguinte forma, tá? Vou colocar bem aqui do lado. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Esse é o formato de uma equação do tipo do segundo grau, que a gente vai estudar nesse tópico, tá? Esse é o formato que a gente estudará, abordará nesse tópico das equações do segundo grau que a gente vai estudar. Onde eu chamo o A de coeficiente, tá? Vocês já conhecem. Chamo o A de coeficiente e chamo o B também de coeficiente. O X eu chamo de variável ou incógnita, tá? O X é a nossa variável ou nossa incógnita. E o que é que vai me levar a determinar se é a equação do segundo grau? Como eu já estou falando de equação do segundo grau, vocês já podem imaginar que o maior grau dessa equação vai ser o grau 2. Então, se a equação formada por maior grau for o 2, então ela é uma equação do segundo grau. Geralmente, equações do segundo grau, tá? Elas têm esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só que a gente não vai estudar esse formato de equação ainda, tá? Porque vocês só irão ver no nono ano. A gente só vai estudar esse formato aqui de equação, que em determinados momentos vocês já se depararam com elas, já resolveram algumas, você já sabe até como resolver, tá? Em que a gente trabalha bastante na questão diária, vocês já trabalharam bastante utilizando resolução diária, utilizando esse método aqui, que eu acabei de relembrar com vocês. Então, a forma geral de uma equação do segundo grau completa, esse aqui eu chamo de equação do segundo grau completa, ela é desse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde eu tenho o coeficiente A, B e C. O coeficiente A é sempre aquele que vai acompanhar o maior grau da equação. O coeficiente B, ele acompanha o menor grau, no caso o grau 1, e o coeficiente C eu chamo ele de termo independente, ok? Como a gente não vai trabalhar com esse tipo ainda de equação completa, a gente só vai abordar as equações do segundo grau nesse formato, na qual eu digo que essa equação do segundo grau, ela é incompleta em C, porque ela está faltando o coeficiente C, no qual é o termo independente, mas a gente não vai abordar ela porque vocês vão estudar ela ano que vem, no nono ano. Então, a gente vai estudar só equações do segundo grau com esse formato. Uma equação do segundo grau incompleta no termo independente. Vamos aqui determinar mais algumas coisas. Eu já sei que o A e o B são coeficientes e que o X são as variáveis. O coeficiente A ele vai estar acompanhado do maior grau da equação. No caso aqui, como nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau, é o grau 2. E o coeficiente B é a de menor grau. No caso aqui, ó, grau 1, ok? Mas eu tenho algumas regrazinhas na qual os coeficientes A e B devem assumir. O coeficiente A, para que a equação seja do segundo grau, ele tem que ser diferente de zero. Já o coeficiente B, ele pode assumir qualquer valor real, ok? Então, o coeficiente A e B, eles são constantes, tá? São constantes. E o A tem que ser diferente de zero. Porque se o A aqui for zero, então vai deixar de existir a parte na qual a equação tem o maior grau 2. Então, eu ficaria com uma equação do primeiro grau. Então, por isso que o A tem que ser sempre maior que zero. Vamos ver aqui alguns exemplos de equações do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Nós temos 3x mais 2 é igual a zero. Esse é um exemplo de equação do segundo grau, tá? 3x ao quadrado mais 2 é igual a zero. Exemplo de equação do segundo grau.
Onde é que tenho aqui, ó? Que o maior grau é o 2. Eu tenho que o coeficiente A é igual a 3, ok? Ó, o coeficiente A, ó, é o que acompanha o maior grau da equação, o x maior grau, mais 2 igual a 0. Observe que esse 2 aqui, ele é o B. Gente, deixa eu só fazer aqui uma correção bem aqui, ó. Eu botei aqui BX, tá? Só uma correção. Não é BX, é só o B sozinho, tá? A x ao quadrado mais b é igual a 0, é só o b sozinho. Só fazendo essa correção aqui, tá? Só o b, tá? Sem o x, ok? Então, vamos lá. Onde eu tenho que o coeficiente A é 3 e o coeficiente B, ele é 2. Aqui eu tenho um exemplo de 1/2 de x ao quadrado igual a menos 5. O coeficiente A é 1/2 e o coeficiente B é menos 5, tá? Aqui eu tenho x ao quadrado igual a 16, ó. Aqui é como se fosse um x, então o coeficiente A é 1, coeficiente B é 16. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 3/7 igual a 2. Então, aqui, para mim encontrar o coeficiente B, eu teria que dar uma ajeitadinha, né? Passar isso aqui pro segundo membro, tirar o MMC para depois resolver. Então, não dá para me determinar de cara aqui já o coeficiente B, tá? Então, mas aqui também é um exemplo de equação do segundo grau, ok? Bom, gente, então a gente já conheceu as equações que a gente vai trabalhar, do segundo grau que a gente vai trabalhar, que elas serão do tipo ax ao quadrado mais b igual a 0. Quando for no nono ano, vocês vão estudar equações de segundo grau completa, tá? Elas serão nesse estilo aqui, ok, meus amores? Então, qualquer dúvida na hora da resolução da atividade, vocês podem entrar em contato. Beijo, tchau, tchau.